E aí galera, beleza? Peguei uns minutinhos aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Foi um tema que pediram aí pra que eu falasse, então montei um resumo bem basicão aí, mostrar um pouquinho como era a Rússia no século XX, início do século XX aí, final do século XIX, começo do século XX, e como foi o cenário montado para que a Revolução pudesse acontecer de fato. Então, bora aí, o tema de hoje é Revolução Russa, solta a vinheta, é nóis. Meu, ficar sem óculos é muito estranho, meu. Olha, o cara de bobo que eu tô. Bom, pessoal, então vamos lá, então falar um pouquinho de Revolução Russa. Eu acho que para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse processo revolucionário aí ocorrido na Rússia, a primeira revolução comunista do mundo aí, né? Acho que a gente tem que entender como era a Rússia no final do século XIX ali. Nós temos que entender que a Rússia, pessoal, era ainda um país absolutista, né? Ou seja, lá na Rússia, o rei recebia o nome de czar, né? Então não era um rei, era um czar. E ela era dividida basicamente em quatro estruturas, né? Quatro estamentos aí. O primeiro estamento, obviamente, era o czar, acima de tudo. Logo abaixo do czar vinha o clero. Abaixo do clero, a burguesia. E por último, os camponeses e os trabalhadores. Mas esses camponeses e trabalhadores, pessoal, correspondiam a 80% da população russa. Então a maioria da população era composta por camponeses e trabalhadores, mas eles eram os que menos mandavam na estrutura da sociedade, eles que menos decidiam, faziam parte das decisões políticas ali da Rússia nesse começo. O czar Nicolau, pessoal, ele abre a Rússia ali no começo do século XX, ali mais ou menos, para investimento de capital estrangeiro. Então, alemães, ingleses, italianos, e especialmente os franceses, começam a levar capital para dentro da Rússia, construindo indústrias, construindo pequenas empresas, pequenas fábricas e tal, para poder fazer com que a Rússia, como era um país de grande extensão territorial, assim como é hoje, o maior país do mundo, ele tinha uma mão de obra muito barata. E essa mão de obra muito barata era interessante para esse capital estrangeiro que estava chegando na Rússia. Esse capital estrangeiro fez com que a Rússia se industrializasse, mas essa industrialização, pessoal, acabou não chegando às mãos, né? Não acabou chegando a atender a população. Né? A população ficou à margem do que estava acontecendo nessa Rússia. E a Rússia nós podemos entender ela em dois parâmetros, a Rússia urbana e a Rússia rural. A Rússia urbana, pessoal, era a Rússia onde as pessoas trabalhavam muito, várias horas por dia, com insalubridade total, né? Ou seja, não tinham o mínimo de condições adequadas de trabalho, então o trabalhador, o proletariado da Rússia, necessariamente era quase que um escravo, né? Um escravo, não posso alegar como escravo porque eles recebiam um pequeno salário, mas assim, o tratamento, a utilização da mão de obra dele era como se fosse a utilização de uma mão de obra escrava. Na zona rural, né, os trabalhadores rurais, pessoal, usavam técnicas muito arcaicas, ou seja, muito antigas, muito atrasadas para aquilo que já estava acontecendo ali no começo do século XX em questão de tecnologia rural, né? E além dessas técnicas arcaicas, né, obviamente isso acabava acarretando em baixo rendimento ali da produção e tal, as terras cultiváveis, as boas terras, acabavam ficando na mão do czar e na mão da igreja. Então, para a população, acabava sobrando as terras quase que improdutivas, né? E isso fazia com que as grandes terras, as grandes planícies ali de plantação da Rússia ficava sob o controle do czar e era dedicado tudo aquilo que era plantado ali, tudo aquilo que era colhido para mandado para o exterior, né, para exportação. Ou seja, dentro da Rússia se produzia muita comida, se produzia muitos alimentos, mas isso era mandado para o exterior, né, isso era exportado e acabava fazendo com que a população russa tivesse agora entrando numa crise de abastecimento, onde o czar, né, junto com o governo todo ali, não conseguia abastecer a população russa de alimentos. Né? Então essa crise de abastecimento é muito importante a gente entender no começo do século XX ali na Rússia, para a gente poder entender o que vem acarretar depois isso. Né? Um outro ponto importante, pessoal, em 1898, finalzinho do século XIX ali, cria-se o POSDR, né, o Partido Operário Social Democrata Russo. Né? Então o primeiro partido da Rússia que começa agora a agregar pequenos burgueses, trabalhadores e ali os camponeses e tal, que queriam participar um pouco da vida política, né? Dentro do POSDR, pessoal, havia uma divisão, né, entre os mencheviques e os bolcheviques, né? Os mencheviques, pessoal,
eles apoiavam, né, que houvesse sim uma mudança na forma de governo da Rússia, né, que houvesse sim uma revolução na Rússia, mas que essa revolução viesse atrelada ao apoio da burguesia, que a pequena burguesia ali se juntasse à população e fizesse uma revolução aliada, um com o outro, né, a burguesia com a população. Já os bolcheviques, pessoal, eles queriam uma revolução total, né, ou seja, rompendo com o czar, rompendo com o clero e rompendo também com a burguesia, né? Esses bolcheviques, pessoal, é o embrião daquilo que vai se tornar daqui a alguns anos, né, na nossa explicação aqui, o Partido Comunista Russo, né? E é esses bolcheviques que nós temos que prestar atenção, que daqui a pouco nós vamos falar bastante deles aí. Então, pessoal, no ano de 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão pela região ali da Manchúria e das Coreias ali, né? E é uma guerra, pessoal, onde a Rússia sai derrotada. Então imagina, a Rússia perdeu pessoas na guerra, perdeu soldados na guerra e acaba perdendo também muito dinheiro e além dessa região que eles estavam querendo disputar ali na Manchúria. Isso fez com que a população ficasse revoltosa, né? Então, pessoal, em 1905, né, a população se organiza em uma manifestação onde junta cerca de 200 mil russos e eles fazem uma caminhada, né, uma marcha até o Palácio de Inverno de São Petersburgo, que é a moradia oficial do czar, né? E o czar lá dentro pede para que o exército contenha essa manifestação. O exército acaba fazendo, né, essa contenção de forma muito agressiva, acaba rolando muitas mortes, né? Esse episódio, pessoal, é conhecido como Domingo Sangrento. Guarde isso aí, porque isso pergunta muito em vestibular, em simulados, tá? Então, o Domingo Sangrento. Em junho do mesmo ano, de 1905, os militares, pessoal, acabam se revoltando também contra o czar. Eles tomam um encouraçado lá, um navio de guerra na Rússia, né? Essa tomada do encouraçado ali, fazendo uma reivindicação contra o governo, mostra pela primeira vez uma adesão dos militares à causa revolucionária, né? Então nós temos aí já alguns pontos se desenhando para aquilo que vai se tornar a revolução em breve, ou seja, a causa militar ali apoiando essa revolta, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, a população totalmente indignada com o czar devido ao Domingo Sangrento que aconteceu, como eu falei para vocês lá no Palácio de Inverno de São Petersburgo, mas essa derrota da Rússia ali contra o Japão, né, para a disputa ali na região da Manchúria. Então a soma desses fatores aí, pessoal, em outubro de 1905, o partido POSDR consegue organizar uma greve geral. Então a Rússia para, os trabalhadores decidem parar numa greve geral, isso em 1905 ainda, tá, pessoal? Eles fazem essa greve geral e nasce ali o primeiro soviete. O soviete é como se fosse um pequeno sindicato, tá? Organização de trabalhadores. Então o primeiro soviete surge ali em outubro de 1905. O czar, para poder conter tudo isso, ele chama uma assembleia, né, e faz um regime como se fosse um regime parlamentarista, né? Ele chama essa assembleia, só que essa assembleia acaba sendo composta apenas por burgueses, alta elite, alguns empresários ali e tal, não atende às demandas da população. Mas essa convocação dessa assembleia para discutir os problemas agora, para o czar saber o que está acontecendo de problema, faz com que a população russa dê aquela acalmada, dê aquela tranquilizada. Mas pessoal, essa calma dura pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo não, é 9 anos ali, porque chega em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entra nessa Primeira Guerra Mundial, né? Qual era o interesse da Rússia na guerra, pessoal? Encontrar saída para o mar Mediterrâneo, né? A Rússia não tinha saída para o mar Mediterrâneo, então na guerra ela viu uma oportunidade de poder conquistar alguns territórios ali em torno dela para poder ter uma saída para o mar Mediterrâneo e poder fazer sua exportação, que é muito interessante o mar Mediterrâneo, que eu faço uma ligação com a Europa. Então a Rússia tinha como objetivo isso aí. A população não queria que a Rússia ficasse na guerra e começa a rolar diversas revoltas dentro da Rússia. O governo do czar Nicolau acaba se tornando insustentável. Então quando chega em fevereiro de 1917, Nicolau abdica do trono, ou seja, ele abre mão do trono, né? Quando nós temos um governo republicano, pessoal, nós temos uma renúncia ou um processo de impeachment, um processo de impedimento. Quando nós temos uma monarquia, eles abdicam do trono, guardem isso sempre. Então, Nicolau abdica do trono e entra então o governo provisório, um governo mantido pela burguesia ali, ou seja, os mencheviques ali, né? Então, os mencheviques assumem o poder na Rússia após a abdicação do Nicolau. Então, pessoal, esse governo provisório que assume a Rússia, né, o governo dos mencheviques, né, ele acaba desagradando a população também, porque ele não atende a demanda da população. Então os bolcheviques criam um exército vermelho, né? Nós chamamos o exército menchevique de exército branco,
contra o Exército Vermelho. Eles acabam entrando numa guerra civil ali, o Exército Branco contra o Exército Vermelho, até que os bolcheviques conseguem assumir o poder na Rússia, né, e colocam o governo bolcheviques ali, que era mais ou menos o embrião ali do que vai se tornar depois a União da República Socialista Soviética, né, ou seja, um governo comunista na Rússia aí. Então, basicamente, pessoal, é isso o panorama da Rússia. Nós temos que entender, só para vocês guardarem aí, isso é muito importante. Final do século XIX, Nicolau acaba abrindo a Rússia ali para capital estrangeiro, e isso faz com que a população que já era pobre, uma sociedade que está vindo ali de um regime quase que feudal ainda, pessoal, acaba sendo ainda mais subjugada, ainda mais, né, não sendo atendida pelo czar Nicolau e nem por toda a elite ali russa naquela época. Surge um partido, esse partido com ideias liberais, ideias de tirar o Nicolau do poder, e assim, com a saída do Nicolau, rola uma guerra entre esses dois idealistas que tem aí, mencheviques e bolcheviques, até que os bolcheviques, liderados por um rapaz chamado Lenin, né, nós vamos falar disso num outro momento aí, quem é o Lenin, mas acredito que vocês já devem ter escutado alguma vez, ele assume o poder na Rússia e assim retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e isso é basicamente a história da Revolução Russa. Espero que eu tenha sido bem claro, lógico que eu fui bem objetivo aqui, para a gente poder só entender esse panorama todo. Mas pessoal, muito importante, leiam, estudem, porque não adianta só esses vídeos aqui curtos, não vão fazer vocês passarem no vestibular, passar no METEC, passar aonde vocês quiserem. Então, busquem mais informações, mas é lógico que tudo que eu tratei aqui é só uma pequena pincelada aí para dar um gostinho de quero mais para vocês aí. Boa sorte para todo mundo, tenho certeza que vocês vão arrebentar qualquer prova que vocês forem fazer aí. É isso aí, Revolução Russa, atendendo ao pedido que vocês fizeram aí. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!